Nesse vídeo nós vamos aprender então a criar nossas próprias fórmulas. Às vezes são fórmulas aí das quatro funções aí matemáticas, quatro operações matemáticas, e daí não tem uma função definida para isso, para o que a gente quer, porque a gente quer somar aqui, por exemplo, nessa nossa tabela, a quantidade de massa de plástico e papel. Então tem que saltar aqui desse número de 10 e aqui o de 3. Então, bom, eu tenho que criar uma fórmula específica para isso. Bom, para facilitar aqui, nós vamos colocar uma coluna aqui a mais, né? Inserir à esquerda. Eu vou colocar aqui como se fosse o código, tá? O código de cada um desses papéis, para eu não ter que ficar escrevendo aqui o nome da palavra inteira. Então, vou colocar aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, I, H. Pronto. Aqui no C ele já aproveitou e colocou aqui C, né? Ele mostra, ele dá a opção, caso já tenha alguma coisa começando com C, de você escrever a mesma palavra. Eu vou apertar aqui para deletar e vou apertar Enter, então fica aí o C normal. Vou fechar aqui a gradezinha e centralizar para ficar uma formatação melhor, como estão os outros, né? E pronto. Estamos aqui feito. Vamos ver se isso aqui também tá. Pronto, tá legal. E agora vamos criar uma fórmula, por exemplo, eu quero somar, eu quero dizer assim, por exemplo, A mais D. Tá? Então eu quero a soma de A e D, ou seja, a soma de plástico com resíduo orgânico. Quanto é que dá isso em números? Aí eu clico aqui na minha célula ao lado, ou então embaixo, depende de onde eu quero colocar esse dado, né? E, claro, se eu for escrever isso aqui por extenso, seria tipo assim, a soma de plástico e resíduos sólidos orgânicos, tá? Então seria isso. Eu posso escrever assim, tipo, é igual a ponto. Então, posso escrever dessa forma, né? Para abreviar, eu vou escrever somente aqui, ó, A mais D. Também, para mim dar no mesmo, você já entende o que eu quero. E daí o que eu faço aqui? Eu clico em cima da célula que eu quero, e aí eu aperto aqui no sinal de igualdade. Você vai no seu teclado e aperta aí no sinal de igualdade, imediatamente a planilha eletrônica já entendeu que você quer escrever uma fórmula. E daí agora você vai clicar em cima da célula que você quer somar, no caso aqui é a A. Qual é a A? É o plástico. Tá? Então você vai clicar aqui em cima do 10, o plástico. Imediatamente ele aparece aqui, ó, C2, e aqui no local de editar, C2. Aí você vai escrever, você vai apertar agora na tecla mais, que no caso aqui a gente quer somar junto com a D. E onde é que está a D? Aí eu tenho aqui a D, então a D é aqui nessa posição, então vou clicar aqui em cima do 16. Apertei aqui em cima do 16 e agora sim, já me aparece aqui na fórmula igual C2 mais C5, né? E aí eu posso então apertar Enter e ele já vai me dar o resultado dessa soma. A outra maneira é eu escrever por extenso mesmo no teclado. Eu vou aqui, ó, aperto igual, sinal de igualdade, aí eu vejo, bom, a minha célula é então aqui C2, então eu escrevo C2 mais, e aí a outra D é C5. Então eu escrevo aqui C5 e aperto Enter e vai dar o mesmo resultado, tá? Esse tamanho dessa fórmula eu posso fazer da maneira que eu quiser. Eu posso, por exemplo, pegar isso aqui agora, esse valor, fazer um cálculo meio doido aqui, só para efeito de cálculo mesmo, e vou, por exemplo, dividir a soma da massa de plástico e resíduo orgânico, vou dividir agora pelo volume de vidro, tá? Só para efeito de fórmula, o que eu faço? Eu clico em cima da minha célula, onde está a fórmula, caso já exista uma fórmula, caso não, você escreve então a fórmula ou cria da maneira que eu expliquei, e vou clicar aqui em cima para habilitar a edição dessa célula. Primeira coisa que eu preciso fazer, e aí eu preciso de conhecimento de matemática, lógico, eu vou colocar essa operação aqui entre aspas. Abrir aqui uma aspa e aqui fecha aspas. E depois, sim, depois disso, eu vou clicar aqui em dividir, e aí eu escolho agora por que célula eu quero dividir. Posso colocar um número também direto, dividir por 2. Aí eu tiro a média, por exemplo. Se eu dividir por 2, eu tiro a média.
Se eu colocar para dividir para uma célula dessa aqui, ele também vai dar um resultado. Tá? Vou colocar aqui D2. Aí ele vai dar o resultado aqui de 1.300. Lembrando que é 26 dividido por 0,02. Então, realmente isso aqui vai dar um número alto. Tá? Então, é assim que se faz. A outra forma, como eu disse, é você escrever por extenso, exatamente a mesma maneira que se escreve a fórmula matemática. Igual, aí abre parênteses, C2 mais C5 dividido por D2. O que acontece se você não colocar entre parênteses aqui em cima? Agora já é aula de matemática isso, pessoal. Que não tem nada a ver com planilha, não, é matemática. Eu vou tirar aqui esse parêntese e daí você vai ver que o número vai dar diferente. Tá? Você já está vendo aqui que o número deu 810. E por que isso? Se a fórmula está igual, só o que mudou é que o parênteses. É porque agora o que está acontecendo, na verdade, é que você está somando C2 mais C5 dividido por D2. E não mais C2 mais C5 dividido por D2. Tá? Então é C5, quanto é C5? 16 dividido por 0,02 e somado agora então com C2, que no caso é esse aqui, o plástico, que é o 10. Tá? Então, essa é a diferença. Se você tira o parêntese, então vai dar um cálculo diferente. Eu sempre aconselho o uso de parêntese para ficar bem claro o que você quer fazer, mas repito, isso aqui é matemática, não é mais planilha eletrônica. Só dei um exemplo da diferença entre essas coisas e, claro, fique muito atento a isso, porque isso é uma das coisas que mais costuma dar erro nas planilhas eletrônicas. Não a planilha em si, e sim a maneira como ela foi escrita. Tá certo? Obrigadão. Até a próxima aula.